Fala, gamers de verdade! As melhores promoções da Digital Games Access estão no ar. Jogos digitais de PS4, PS5 e Xbox com até 80% off. Mídia primária, vitalícia e suporte top. Entrega rápida direto na sua conta. Pré-venda liberada. EAFC 26, Battlefield 6, NBA 2K26 e muito mais títulos chegando com preço promocional. Cupom exclusivo para inscritos aqui do canal. Use o cupom DRGamer20 para R$20 de descontos em compras acima de R$ 49,99. Garanta já o seu na Digital Games Access. Entre no grupo VIP e receba as melhores ofertas. Link da Digital Games Access está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Digital Games Access, onde as promoções nunca acabam. Fala, galera! DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E, galerinha, no nosso vídeo de hoje é o tutorial de marcação completo aqui no eFootball 2026. Nesse novo eFootball, a marcação mudou bastante e tem muita gente quebrando a cabeça. Não vou mentir que eu também estava sofrendo bastante, mas já consegui pegar o jeito. Então assiste esse vídeo com bastante atenção até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, beleza? Então vem comigo e vamos para o tutorial. Vamos começar aqui pelas configurações de controle da parte defensiva. É super importante você entender o que cada botão do seu controle faz, tá? Vamos entender agora. Essa daqui é a minha configuração de controle. Você não é obrigado a ter uma configuração de controle igual a minha. Você pode ter uma configuração de controle totalmente diferente. Então, por isso, eu vou explicar o que cada botão faz ali na minha configuração de controle. Um exemplo, eu corro pelo R1. Você pode correr pelo R2. Eu vou explicar o que é o acelerar, entendeu? Então, eu vou explicar o que é cada item ali da minha configuração de controle. Aí é só você substituir para a sua, para você poder entender. Vamos lá. Eu corro pelo R1. O R1 é acelerar. O que é o acelerar? Não preciso nem explicar. É o correr do jogador. É a velocidade dele quando você quer que ele corra. Ali na minha configuração, o L1 é alterar cursor. O que é alterar cursor? Quando você tá na gameplay, tem uma setinha azul em cima dos seus jogadores, né? No caso, é em cima do jogador que você tá tendo controle sobre ele. Quando você quer alterar o cursor, na minha configuração de controle, é o L1. Eu quero alterar, eu quero parar de controlar jogador A para controlar o jogador B. Então é pelo L1. Claro, você também pode trocar o seu cursor pelo R, apontando o R aqui na direção que está o outro jogador que você quer começar a controlar. Agora aqui o pedir para pressionar. O que é o pedir para pressionar? Na gameplay, além do cursor azulzinho, tem um cursor que ele é meio transparente. Esse cursor meio transparente é o seu segundo jogador. Quando você aperta o botão de pedir para pressionar, esse jogador que está com o cursor transparente, ele vai em cima do jogador adversário que está com a bola, tá? Então, esse pedir para pressionar é que você manda o seu segundo jogador para cima do jogador adversário que está com a bola. Ele sai correndo igual um doido mesmo na caçada em busca da bola. Agora o marcar de perto, que é o tão famoso botão do autoblock. Como funciona o marcar de perto? Um exemplo, o jogador adversário vai dar um passe. Se você estiver pressionando o botão de marcar de perto, o seu jogador ele vai esticar a perna para tentar bloquear esses passes. Um outro exemplo legal também é se o jogador adversário for finalizar para o gol, chutar para o gol, e você tiver com o botão marcar de perto pressionado, o seu jogador ele vai tentar se jogar na frente da bola, ele vai tentar dar um carrinho para tentar interceptar esse chute. Então marcar de perto é muito eficaz para interceptar passes e chutes. Só não recomendo você jogar sempre pressionando o botão de marcar de perto igual um doido, ficar assim, ó, jogar assim. Por que eu não recomendo? Porque se você enfrentar adversários que usam o corte do quadrado X ou então que usa muito o super cancel, o seu zagueiro vai passar direto. Um exemplo, o adversário ameaça chutar pro gol e corta. Se você estiver pressionando o marcar de perto, o seu jogador vai passar de carrinho direto, tá? Ou então se o adversário der um super cancel, ele também vai passar direto. O que eu recomendo é você só apertar o botão de marcar de perto quando você tiver certeza
ou quase certeza que o adversário vai dar um passe ou um chute. O próximo aqui é o sair com o goleiro. Aqui não precisa nem explicar muito. Se você pressionar, manter apertado o triângulo, você sai com o goleiro, tá? O goleiro vai para cima do jogador que está com a bola. O próximo aqui é o desarme em pé. Aqui no desarme em pé, tudo depende também da sua configuração de controle. Se não tiver desarme em pé, está em jogo de corpo. Porque é só você aqui, ó, ir nas configurações e tá aqui, ó, desarme de pé, o jogo de corpo. O desarme em pé é o bote, o jogador dá o bote. O jogo de corpo é que você dá um tronco no seu adversário. Mas tá assim, no meu caso, desarme em pé. Se eu apertar o quadrado na minha configuração de controle, ele vai dar o bote. E se eu quiser dar o jogo de corpo, é só eu apertar 2 vezes rápido o marcar de perto, tá? Se pra você tiver ao contrário, jogo de corpo, e você quiser dar o bote, é só você apertar 2 vezes o marcar de perto. O próximo aqui é outro que eu não preciso explicar muito, que todo mundo sabe, é o carrinho. O que eu preciso citar pra vocês aqui é que o carrinho nesse eFootball 2026 está muito melhor, tá? Se o seu jogador tem a habilidade carrinho e ele ali der um carrinho na bola, poucas vezes, claro, se você der o carrinho no momento certo, ele vai roubar a bola e não vai fazer a falta. Claro, tem que ser no momento certo, não é sair dando carrinho igual um doido. Vamos agora pro botão pressão. O pressão nada mais é que se você pressionar o botão pressão, o seu jogador que está com o cursor azul, ele vai em cima do jogador adversário que está com a bola. Ele vai correndo, ele vai perseguir, ele vai na caçada do jogador adversário que está com a posse de bola. E para podermos finalizar aqui a parte das configurações de controle, aqui nas configurações detalhadas, eu recomendo você deixar o tipo de mudança de cursor manual no baseado no jogador, tá? Eu vou fazer um tutorial de configuração de controle aqui que eu vou explicar isso aqui tudo pra vocês, ok? Vamos aprender agora como fazer o impedimento manual. É bem simples. Caso você controle seus jogadores pelo direcional, você vai fazer o impedimento pelo L. Caso você controle seus jogadores pelo L, você vai fazer o impedimento pelo direcional. Eu controlo meus jogadores pelo direcional, então vou fazer meu impedimento pelo L, tá? É bem simples, mas preste atenção. Vou entregar a bola aqui para os jogadores adversários. Reparem no radar, tá? Lá embaixo, galera, ó. A bola tá com eles. Só eu puxar para trás, ó, que eu puxo minha linha de impedimento para trás. Ou quando eu quiser puxar para frente, ó, os jogadores saem todos juntos. Viram só? Você vai fazendo a linha de impedimento do jeito que você quer. Você quer que a linha, né, que seu sistema defensivo avance, você vai puxar o L, né, que é no meu caso, pra frente. Ó, pra frente, ó. Se eu quiser que eles recuem, eu vou puxar o L pra trás. Deu pra entender? Uma coisa importante que eu esqueci de citar sobre impedimento é que você tem que tomar cuidado ao fazer a linha de impedimento. Só faça a linha de impedimento quando você tiver certeza que vai dar certo, porque se você errar, o adversário vai ter uma oportunidade muito boa de parar cara a cara com o seu goleiro, ok? Outra coisa que eu tenho que explicar aqui pra vocês é como você faz pra poder recuar o seu time quando você quiser. Um exemplo, tá ganhando de 1 a 0 no final da partida, quer recuar o time? Você pode fazer isso pelas suas táticas aqui dentro do game. Tá vendo as luzinhas ali embaixo? Ó, tem uma luzinha branca ali que eu tô conseguindo mexer nela. Ficou azul, ficou com 2 pontinhos azuis, consegui deixar branco de novo, agora deixei vermelho, agora deixei lá no vermelhão. É o seguinte, aquilo ali são as suas linhas de ataque e defesa. Como o vídeo hoje é de marcação, eu vou ensinar você a recuar o seu time. Você joga pelo direcional que nem eu, você vai fazer também pelo L. Caso você controle seus jogadores pelo L, você vai fazer pelo direcional. Então vamos lá, eu controlo pelo direcional. Eu tô ganhando de 1 a 0. Eu quero recuar um pouco o meu time. Tá ali no branco. O que eu vou fazer? Vou dar 2 toques rápidos no L pra baixo, ó. 1, 2. Abaixou. Coloquei ali no defensivo. Mas só que pra mim ainda não tá bom. Pô, ainda quero recuar mais ainda. Dou mais 2 toques rápidos pra baixo. E entrei ali pra retranca. Meu time tá todo recuado, tá, galera? Ele tá todo atrás. Se vocês forem ver aqui, ó, no radar, você vai ver que eles estão, ó, todos recuados. Tá vendo, ó? O time todo atrás se defendendo. ADR, tá bom, eu tô me defendendo, mas eu quero avançar meu time agora. Aí você vai dar
2 toques rápido pra cima no L. Viu que saiu do retranque e foi pra defesa, né? Defensivo. Quero voltar ao normal, deixar meu time normal. Mais 2 no L pra cima, foi pro equilibrado. Quero botar meu time pro ataque, mais 2 pra cima. O time tá avançando. Full ataque. Ó, meu time todo foi pro ataque. Olha o meu zagueiro lá em cima subindo, ó. Igual um doido. Tá vendo, galera? Então, isso aqui você pode mexer em qualquer ocasião do jogo. Lembrando, eu tô fazendo pelo L porque eu controlo pelo direcional. Caso você controle os seus jogadores pelo L, você vai fazer isso no direcional. Quero recuar. 2 toques rápido pra baixo no direcional. Quero colocar no retranca. Mais 2 toques pra baixo no direcional. Você vai sempre se ligando, galera, por aquelas luzinhas ali, tá, ó. Você quer mexer, você vai aí, ó, mexendo e vai se ligando pelas luzinhas ali que fica na sua gameplay. Agora que você já sabe o que cada botão faz, vamos lá. Esse eFootball 2026, eu recomendo muito você apenas ir cercando os seus adversários. Não vai muito afobado em cima da bola. Não coloque muito. Deixa eu sempre ficar entregando aqui a posse de bola pra eles, pra você poder ter uma noção. Sempre vai cercando os passes do adversário pra poder você recuperar a bola. Não recomendo você sair avançando, igual colocar o segundo jogador pra ir em cima da bola toda hora. Ó, ficar assim, ó. Só quando você tiver certeza, porque você pode abrir muitos buracos na sua defesa. Ó, vai sempre cercando. Não vai afobado querendo tirar seus jogadores da defesa. Evite sempre selecionar seu zagueiro e dar o bote com ele. Só em último caso. Tá vendo? Sempre ali quando a bola estiver passando próximo do seu jogador, coloca o marcar de perto para ele poder esticar a perna. Evite ficar jogando assim, ó, pressionando o marcar de perto, porque, como eu falei agora há pouco no vídeo, se você enfrentar adversários e usa muito super cancel ou corte seco no quadrado X, seus jogadores vão passar direto. Faça que nem eu, ó. Eu fico aqui, ó, cercando, ó. Em último caso, você dá o bote. Ó, sempre entregando aqui a bola pra eles pra poder, ó. E, ó, fica cercando, tentando marcar o passe do adversário. Ó, viu? O que eu fiz ali? O autoblock. O marcar de perto, porque a bola tava passando próximo do meu jogador e eu fiz o marcar de perto, o autoblock. Ó, vai cercando. Vai cercando. Nunca tira o zagueiro da posição dele. Volte com volantes, ó, viu? Ali eu usei o segundo jogador para poder ir em cima. Quando tiver aqui na parte de ataque, deixa eu dar a bola para eles aqui. Quando tiver aqui na parte de ataque, se você quiser, você pode ir, ó, pressionando o X. Tá vendo? Porque o meu jogador com o cursor foi em cima da bola. Aqui no ataque eu sempre coloco o segundo jogador para ir em cima. E vou ali tentando marcar o passe dele. Tirando ali, ó, as opções de passe. Tá vendo? Você vai sempre perturbando os jogadores do adversário com seu segundo jogador e com o seu jogador que você tá com o cursor, você vai marcando o passe dele. Ou a finalização. Ó, tá vendo? Você pode ver que eu não dou bote. Raramente eu vou apertar o quadrado pra poder dar o bote. Eu fico marcando, quando ele tá perto, sempre, ó, o marcar de perto. Mas se você quiser, você pode muito bem, ó, dar o bote igual eu fiz agora. Viu? Aí é questão de gosto e treinamento. Lembrando, evite se afobar. Evite tirar zagueiro da posição dele de zaga. Se for possível, você upar os seus zagueiros muito com velocidade e aceleração. Nesse eFootball tá muito importante, porque o triângulo está entrando muito fácil na sua zaga. Ó, tá vendo? Tô cercando ele. Tô cercando. Tira ali, ó, quadrado, sempre na zaga, ó. Tá pressionado, ó, quadrado, porque ele vai rifar pra frente. Se você for no círculo, né, no bola, ele demora mais um tempo pra poder tirar essa bola dali. Tá pressionado na zaga, sempre quadrado. Ó o bola, ó. Tá vendo como é que ele demora um tempo pra poder responder o comando? Já no quadrado é instantâneo, porque o bola, ele é lançamento. O quadrado na zaga é pra você poder tirar a bola. Ó. Deixa eu tirar aqui. Vendo? Nunca se afobe, ó. Nunca se afobe. Nunca vai nessa de, porra, mano, sair tirando zagueiro de posição. Ó,
vou recuar meu time todo. Pressal, igual eu coloquei ali. Tentei fazer uma linha de impedimento ali. Meu time tá todo na defensiva agora. Ó, esperando a boa, esperando a boa. Espera. Você tem que marcar as opções de passe dele. Ó, pronto. E não vai muito de primeira, porque se você enfrentar jogadores habilidosos, ele vai te driblar. Ó, sempre cercando. Tá vendo, rapaziada? Sempre cercando os adversários. É claro que ninguém é perfeito e vai ter hora que você vai errar. Vai ter hora que você vai errar. Ó, vai pressionando, ó. Bota o seu segundo jogador pra pressionar. E com o seu que você tá com o cursor, você vai marcando o passe dele. Cruzou pra área. Quadrado sempre, até pra cabecear. Quadrado. Ao menos se você estiver sozinho e quiser dar um passe. Entendeu? Então, esse foi o nosso tutorial. A dica desse eFootball pra marcação. Zagueiros rápidos. Use zagueiros rápidos, porque, repito, o triângulo está entrando muito fácil. Então, use zagueiros rápidos. Evite tirar zagueiro da zaga, selecionar o zagueiro e botar ele pra ir lá marcar. Entendeu? O zagueiro tem que ficar na posição dele. Se possível, use volantes rápidos também. E se tiver que tirar alguém da posição, você tira o volante. Recomendo também, nas suas instruções individuais, você usar defensivo e defesa recuada no seu volante. Ó, sempre na zaga, quadrado pra frente. É muito, mas muito importante, tá, galera? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você puder deixar o seu like aí, ajuda muito. Puder hypar o vídeo também, é super importante. Como você faz pra hypar? Você tá assistindo esse vídeo pelo seu celular, tem aba comentários. Puxa pro lado, vai ter um botão chamado hypar. Clica nele que ajuda demais. Se puder compartilhar esse vídeo também, é muito importante. Se inscrever aqui no canal. O triângulo entrou. Vendo? O triângulo entrou. Vendo? Se não tomar cuidado, o triângulo vai entrar, tá? Então, se inscreve aqui no canal, ative o sino, coloque todas as notificações. Se por acaso, mano, você quiser ter benefícios exclusivos aqui do canal, só você clicar aí embaixo na aba onde está escrito Seja Membro. Só aqui, ó. Aí onde está escrito Seja Membro. E tenha benefícios exclusivos no canal, como grupo de WhatsApp exclusivo de patrocinadores com DRzão lá. Campeonato de patrocinadores do canal de 15 em 15 dias. Cada aba aí de patrocínio você tem vários benefícios. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu!